Ra é o deus do sol do Antigo Egito. Ele é uma das divindades mais antigas do panteão egípcio e mais tarde foi fundido com outros como Horus, tornando-se Ra-Horakhti, o sol da manhã, Amon, como o sol do meio-dia, e Atum, o sol da tarde, associados à vida primordial, dando energia. Ra é a palavra egípcia para sol. Como uma divindade solar, Ra incorporava o poder do Sol, mas também era considerado o próprio Sol, imaginado como o grande deus cavalgando em sua barcaça pelos céus durante o dia e descendo ao submundo ao pôr do sol. Enquanto caminhava pela escuridão sobre a terra, ele era atacado todas as noites pela serpente gigante Apófis, também conhecida como Apep, que tentava impedir que o sol nascesse e assim destruir toda a vida na terra. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Ra é indiscutivelmente a divindade mais importante do Egito, não apenas por causa de sua associação com o sol que dá vida, mas também por sua influência no desenvolvimento de deuses posteriores. Amon, que se tornaria tão popular que seu culto era quase monoteísta em devoção e o mais poderoso do Antigo Egito, desenvolveu-se a partir de Ra e compartilha muito de sua mitologia. Horus, que era associado ao rei vivo, seguiu esse mesmo paradigma, pois Ra era conhecido como rei e pai do rei. Ele também foi associado ao deus criador Atum, e os nomes das duas divindades são usados de forma intercambiável em algumas versões dos mitos da criação. A adoração de Ra já estava estabelecida na época do antigo reino do Egito e continuou por quase 2000 anos, até que, como os outros deuses egípcios, ele foi eclipsado pelo cristianismo. Ra é mencionado pela primeira vez nos textos da pirâmide, por volta de 2400 a.C. As obras religiosas mais antigas do mundo, que foram inscritas nos sarcófagos e nas paredes das tumbas de Saqqara. Neles, Ra reúne a alma do rei para si e o leva ao paraíso do campo dos juncos em sua barca dourada. A adoração de Ra já estava bem estabelecida na época em que esses textos, que se acredita derivarem de uma tradição oral muito anterior, foram inscritos. Seu centro de culto ficava na cidade de Iuno, mais conhecida como Heliópolis, nome grego que significa cidade do deus Sol. Ra é retratado nos textos da pirâmide não apenas como governante supremo dos deuses, nem simplesmente um consolador da alma recém-chegada na vida após a morte, mas como a personificação da ordem e equilíbrio divinos. Ele era conhecido como o Autocriado, que aparece nos mitos da criação como a divindade, intercambiavelmente conhecida como Atum, que fica no monte primordial, em meio às águas turbulentas do caos, e estabelece a ordem, dá a luz aos outros deuses e cria o mundo. Ra é habilitado nisso através do poder de Heka, que era tanto o deus da magia quanto a própria magia. A magia, para os antigos egípcios, era uma força divina que permitia que tudo o que existe existisse, e também permitisse a transformação. Ra, como primeiro deus, criou Heka e o aproveitou, resultando no nascimento de Heka, que então manteve e controlou a magia divina posteriormente. Ra está, portanto, associado a esse poder transformador, que o ligava ao sol que permitia o crescimento. Uma vez associado ao sol, ele estava ligado a Horus, o deus do céu e divindade solar, e era adorado nesta associação como Ra-Horakhti, enquanto como deus criador, era quase sinônimo de Atum, e finalmente como campeão da ordem. E o mundo visível e invisível, com Amon, a representação inefável da natureza da existência. Nesta capacidade, ele era conhecido como Amon-Ra. Ele é quase sempre representado como Ra-Horakhti, com cabeça de falcão com um disco solar acima de sua cabeça, embora às vezes também seja mostrado como o escaravelho abaixo do disco solar. Dessa forma, ele é conhecido como Ra-Khepri. Sua adoração já era bem conhecida, estabelecida pela segunda dinastia do Egito, e assumiu a forma de sacrifícios feitos em templos dedicados a ele. Na época da quinta dinastia, os reis associaram seus reinados a Ra, resultando na construção dos templos do Sol do período, construídos para homenagear o deus. Desde cedo ele foi adorado em Heliópolis na forma do touro Neves, a personificação viva de Ra, comparável ao touro Apis mais conhecido. Ra está associado ao céu nos textos da pirâmide e já está ligado ao sol e à energia vital, mas um texto posterior, conhecido como Livro da Vaca Celestial, fornece os detalhes de como Ra deixou a terra que ele governou diretamente e ascendeu ao céu.
Acredita-se que o livro da vaca celestial tenha existido de alguma forma durante o primeiro período intermediário e foi escrito durante o Império Médio. Todas as escritas existentes, no entanto, vêm do período do Novo Reino. A história relata como Ra envelheceu e seus súditos humanos começam a tramar sua derrubada. Ra fica chateado e convoca um conselho dos outros deuses que o encorajam a ferir os humanos por sua ingratidão. Ra invoca o Olho de Ra, geralmente personificado como uma deusa, que é uma força poderosa que alternadamente cumpre as ordens de Ra ou se liberta de seu controle para causar estragos. De qualquer forma, o Olho de Ra sempre traz alguma forma de transformação, e esta história se alinha com todas as outras relacionadas ao olho a esse respeito. Hathor é o Olho de Ra na lenda, e é lançado para destruir a humanidade. Ela mata milhares antes que Ra perceba o que fez e se arrependa, implorando para que ela pare. Hathor perdeu toda a razão com o massacre, entretanto, e se tornou a selvagem Sekhmet, que em sua fúria não consegue ouvi-lo. Ra ordena que 7.000 jarros de cerveja sejam tingidos de vermelho para se assemelhar a sangue e os derrama nas planícies de Dendera. Sekhmet bebe a cerveja de sangue, desmaia e acorda como Hathor, que se compromete a ser amiga da humanidade. Ra estava cansado de governar os humanos, no entanto, e pede a deusa Nut para carregá-lo para os céus. Nut se transforma em uma vaca celestial e leva Ra para os céus nas costas. No caminho, Ra cria o Campo dos Juncos e organiza a administração do mundo, deixando para os outros deuses. Os seres humanos, a partir de então, seriam responsáveis por manter a ordem de acordo com a vontade desses deuses e Ra. O grande deus passou a cuidar apenas de sua barca solar e enfrenta todas as noites a serpente Apófis. Antes de sua partida, Ra governou sua criação diretamente da Terra. Ra criou as leis que mais tarde foram dadas à humanidade por Osíris e Ísis na Idade de Ouro de seu reinado, antes de Osíris ser assassinado por seu irmão Set, que usurpou o poder. A presença de Ra na Terra foi reconhecida pela luz do sol e pelo crescimento das plantações, bem como pela mudança das estações. Ra era homenageado através das casas da vida, anexadas aos templos, onde as obras dos escribas eram mantidas sob a proteção do deus da escrita, Thoth, e sua consorte, e às vezes filha, Seshat. A palavra escrita, que registrava o passado e assim ajudava a manter o equilíbrio e a ordem no presente, foi dada à humanidade por Thoth. Mas, como criador de tudo, veio de Ra. As casas da vida, portanto, eram consideradas emanações do próprio Ra, que também inspiravam a interpretação correta das obras escritas. Ao longo do dia, Ra navegava pelo céu em sua barcaça e depois descia ao submundo à noite. A barca do sol então se transformava na barca da noite, conhecida como o navio de 1 milhão de almas, que recolhia os recém-chegados e mortos justificados para trazê-los ao paraíso do Campo dos Juncos. Ra, neste momento, se fundia com Osíris, o juiz dos mortos. Como esta divindade, Ra julga com Osíris nos níveis mais profundos, talvez confirmando quais almas foram corretamente julgadas antes de transportá-las, e, em seguida, viajava pelas trevas do submundo em direção ao amanhecer do paraíso. Enquanto a barcaça atravessava o submundo, ela é atacada pela serpente Apófis, que tentava matar Ra e impedir o nascer do sol. Os deuses a bordo combatiam a serpente com a ajuda dos mortos julgados, enquanto na Terra, os vivos incentivavam os defensores por meio de cerimônias ritualísticas, canalizando energias positivas para fortalecer os que estavam a bordo. Todas as noites Apófis atacava, e todas as noites era derrotada. Ra e sua tripulação navegavam em direção ao amanhecer. Os mortos julgados eram então entregues ao seu destino, e o nascer do sol era visto como o sinal de que Ra foi novamente vitorioso, e os egípcios veriam outro dia. Esta foi apenas uma versão da jornada de alma em direção ao paraíso. Na obra do Novo Reino, conhecida como Livro dos Mortos, a alma deve ser julgada perante Osíris, que pesa o coração da alma contra a pena branca da verdade, a pena de Mat, deusa da harmonia e do equilíbrio. E se os pesos permanecem iguais, a alma podia prosseguir, após Osíris conferir com os 42 juízes e outros deuses. Se o coração fosse mais pesado que a pena, a alma deixaria de existir. Ra foi considerado presente nos julgamentos em sua forma como Ra-Osíris, ou invisivelmente como inspiração para a justa decisão de Osíris. Mat, uma das filhas de Ra,
também encarnava sua presença no julgamento e estava entre seus defensores a bordo da barcaça, que ao amanhecer novamente se transformava no barco solar. A mitologia egípcia antiga dá crédito a vários deuses diferentes por estabelecer a ordem e fazer o mundo, mas os mais frequentemente apresentados nos mitos da criação são Ra, Atum, Ptah e a deusa Nif. Quaisquer que sejam os deuses mencionados, eles sempre têm as mesmas características e poder de Ra, e acredita-se que Ra estava presente e sozinho no nascimento da criação, não importando o nome pelo qual ele foi conhecido posteriormente. Embora os sacerdotes de Ptah possam afirmar que foi seu Deus quem criou todas as coisas, portanto o Ptah que eles citam seria na verdade Ra. No caso de Atum, ele era essencialmente Ra apenas com outro nome, e o mesmo poderia ser dito de Nif em sua capacidade criativa. Na versão mais conhecida da história, não havia nada além de águas turbulentas no início dos tempos, quando o monte primordial, o Ben-Ben, se ergueu como a primeira terra seca, e Ra, o alto criado, se ergueu sobre ela. Ele então percebeu sua solidão e acasalou com sua própria sombra para dar à luz a Shu, deus do ar, e Tefnut, deusa da umidade, que partiu para estabelecer o mundo. Um certo dia, os dois foram para muito longe, e então Ra enviou seu olho para procurá-los. Quando o olho trouxe seus filhos de volta, Ra ficou tão grato que derramou lágrimas de alegria que caíram no fértil Ben-Ben e se tornaram homens e mulheres. Reconhecendo que essas pessoas não tinham onde morar, Shu e Tefnut acasalaram e deram à luz a Geb e Nut, a terra e o céu, respectivamente. Geb e Nut deram à luz a Osíris, Ísis, Set, Néftis e Horus. E desses deuses, todos os outros se seguiram. Acredita-se que Heka, um dos deuses mais antigos, já estava presente no ato da criação. Cada um dos deuses recebeu sua própria esfera de influência, para que a ordem fosse estritamente mantida. E, na linguagem de hoje, não haveria duplicação de serviços. Os deuses passariam a cuidar do povo, e em gratidão, o povo adoraria e obedeceria à vontade dos deuses. Essa relação produziu equilíbrio e harmonia entre as pessoas, seus deuses, a terra e a vida após a morte, tudo emanando de Ra. O equilíbrio era o valor cultural mais importante do Antigo Egito e foi modelado e mantido pelo rei. Acreditava-se que o governante era santificado pelos deuses por sua habilidade de manter a ordem, que era entendida como equilíbrio e harmonia. O fundador da quinta dinastia do Império Antigo, o rei Userkaf, sintetizou esse ideal ao elevar o culto de Ra à posição de quase uma religião estatal e encorajar seus súditos a aderir aos valores de Ra. Userkaf construiu o Nenkerre, o templo do sol de Ra, perto de Abusir, e estabeleceu uma tradição de veneração de Ra que continuou por toda a dinastia. Userkaf foi o primeiro rei a erguer um templo para Ra, mas todos os seus sucessores seguiriam o exemplo, criando um modelo para a tradição de erguer templos em homenagem a Ra, que continuou ao longo da história do Egito. A quinta dinastia é mais conhecida pelos templos do Sol, bem como pelo estabelecimento firme da ligação entre um monarca e os deuses. Userkaf e seus sucessores se referiam a si mesmos como filhos de Ra e eram entendidos literalmente como filhos do deus. Nessa época, Ra já era reconhecido como rei dos deuses, mas agora era conhecido como rei e pai do rei, que mantinha a ordem por meio do governo justo de seus filhos. Esta política estabeleceu o rei, conhecido como faraó apenas no Novo Reino, como próprio emissário do Deus na Terra e semideus por direito próprio. Na época do Novo Reino, Ra foi substituído por Horus como deus do rei, enquanto ele viveu e reinou, e por Osíris após sua morte. Mantendo a crença de que Ra era o autocriado de quem tudo mais veio, no entanto, ainda teria sido o poder de Ra por trás de Horus e Osíris. Ra, como poder invisível por trás de todos os outros poderes, estendeu-se a todos os deuses do panteão egípcio. Deusas famosas como Bastet, protetora do lar, Hathor, deusa da alegria, dança, música e amor, e Ísis, deusa da magia, da lua e da cura, eram todos aspectos da força vital de Ra, como eram seus consortes masculinos. Ra era o doador da vida na forma do sol, que se associou ao sopro da vida em sua forma de Amon. Ele às vezes é descrito como Ra-Horakhti, apresentando o dom da vida a um monarca, colocando o símbolo Ankh nos lábios do rei, o que significa uma prova da popularidade duradoura de Ra, que durante o reinado do chamado rei herege Akhenaton, quando ele fechou e proibiu todos os outros cultos, ele permitiu que o culto de Ra permanecesse e a adoração continuasse. Sem dúvida, isso ocorreu porque o deus pessoal de Akhenaton, Aton, era uma divindade solar baseada de perto em Ra e desenvolvida a partir dos atributos dele e de Amon.
Uma vez que o filho e sucessor de Akhenaton, Tutankhamon, restaurou a antiga religião, o culto de Ra retomou seu lugar entre muitos outros e influenciou sua iconografia. Mesmo em representações de outros deuses durante o Novo Império, imagens de Ra, como discos solares, cabeças de falcão e raios solares, aparecem. O culto continuou a exercer esse tipo de influência, diminuindo gradualmente durante o período romano, até o surgimento do cristianismo, quando a adoração de Ra foi abandonada em favor do novo Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Qual é a sua opinião sobre Ra? Acha que ele foi tão importante assim para os antigos egípcios? Deixa sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha algum tema que você gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!